Hoje vamos falar sobre empreendedorismo com uma mulher que atua há mais de 8 anos junto a outras mulheres empreendedoras. Olá, eu sou Maria Regina, superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL, e estamos iniciando mais um episódio do Elas em Foco. E hoje a nossa convidada é a Andresa Leite, que é mentora de empresárias e também conselheira do CME. Seja bem-vinda, Andresa, é um prazer para nós ter você aqui. Obrigada, Maria Regina, obrigada pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui no canal da ACIL, a serviço do CME. Muito obrigada mesmo. Andresa, fala um pouco sobre a sua trajetória profissional e como foi que você chegou até ser essa empreendedora e mentora de sucesso que você é hoje. Bom, eu comecei... Na verdade, assim, eu não me imaginava fazer o que eu faço hoje até um tempo atrás. Eu era uma criança extremamente tímida, super tímida, não abria minha boca. E aí eu comecei a me desenvolver, e aí eu estudei psicologia, que foi a primeira faculdade que eu fiz. Depois eu fiz faculdade de marketing e eu fui trabalhar numa editora de revistas. Dessa editora de revistas, eu morava em São José do Rio Preto, voltei para Limeira, fundei a minha própria revista, que era focada no segmento de joias e semijoias. Revista essa que ela alcançou um grande sucesso. Então, nós anunciávamos as empresas atacadistas de Limeira e distribuíamos nas feiras de todo o Brasil. E aí passou o tempo, a gente ganhou reconhecimento internacional. Estive com a revista, em várias feiras do mundo, como Suíça, Miami, em Paris, nós estivemos também com a revista. E o que aconteceu foi que, em 2017, eu falo que eu vi o fundo do poço e isso que culminou para fazer o que eu faço hoje. Porque eu perdi meus pais dentro de um prazo de 6 meses, 2017. Nesse intervalo, eu fui diagnosticada com câncer. E no final do mesmo ano, meu primo morreu com o mesmo tipo de câncer que eu estava, mesmo médico, enfim. Eu lembro que eu terminei aquele ano de 2017 com a revista, ela estava crescendo muito, só que eu não conseguia trabalhar, porque eu estava vivenciando um luto, uma depressão extremamente profunda. E em janeiro de 2018 eu operei, graças a Deus eu me curei. Só que nesse meio tempo, esse prazo de ficar sem trabalhar, mais a ascensão do Facebook na época, a minha revista ela simplesmente faliu. Eu não tinha mais anunciante, eu não conseguia mais sair muito do lugar. E aí foi quando as pessoas, os próprios anunciantes, começaram a me pedir treinamento. Porque eu falava muito de vendas pelo WhatsApp. Imagina, 2017, 2018, ninguém falava disso. Eu fui pioneira em trazer esse tipo de treinamento. E aí, dando treinamento para equipes comerciais, eu comecei a perceber que o buraco era um pouco mais embaixo. Que muitas vezes era a questão de algumas crenças da dona do negócio, algumas questões de gestão. E aí eu uni todo aquele conhecimento que eu sempre tive e mais outros conhecimentos que eu fui buscando e me tornei mentora de empresários em 2018. Mas é uma coisa que eu descobri que é uma missão muito forte minha isso. Eu sou extremamente realizada, eu falo que a falência, mais a depressão, fez com que a Andresa renascesse para cumprir com a missão dela. Olha que bacana, que história linda. Andresa, nessa trajetória toda, qual foi o ponto mais marcante para você e que te trouxe um aprendizado maior? Olha, eu acho que não foi nem na parte de quando eu já atuava profissionalmente. Eu acho que o que mais me trouxe um aprendizado foi da época que eu era muito, muito tímida, porque hoje, graças a Deus, eu dou palestras em vários lugares, já dei palestra no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Cuiabá, vários lugares. E o maior desafio é a gente palestrar na nossa cidade, né? Com certeza. E eu já palestrei várias vezes aqui em Limeira, inclusive na ACIL também, no Congresso Elas em Foco. E o maior desafio, o maior aprendizado que eu tive foi da época que eu era muito tímida. Muito, muito, muito. Eu era tímida a ponto de ser muda. Eu era calada, não abria. E o que você fez para que conseguisse ser essa palestrante que você é hoje? Como você conseguiu superar toda essa timidez? De que maneira foi isso? Eu lembro que eu tinha 16 anos, por isso que eu falo que a minha maior lembrança não foi nem na época profissional, eu era adolescente ainda.
E como uma pessoa muito tímida, o meu mundo era muito dos livros. Só que eu tinha 16 anos, era aquela adolescente que eu queria me enturmar e eu não conseguia chegar nas pessoas. E eu via todo mundo cheio de amigo. E aí eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, porque eu tenho uma base, né, religiosa dos meus pais. E aí eu li a Bíblia, uma passagem que eu já tinha lido várias vezes e que eu acho que muita gente já viu essa passagem, que falava assim, mais ou menos, não vou lembrar literalmente, mas assim, pedi e recebereis. Se você não pede, você não recebe. Você não recebe. E aí, quando eu li aquilo, parece que... por isso que eu falo que a leitura, às vezes, é interessante a gente ler de novo o mesmo livro, que a gente está preparado para né, interiorizar algumas coisas. E quando eu vi aquela palavra, eu falei assim, peraí, se eu não abrir a minha boca para falar, o mundo nunca vai saber aquilo que eu quero. Com certeza. Então foi quando, com 16 anos, que eu comecei a me destravar. Inclusive, o primeiro livro que me ajudou muito a destravar, que eu indico até hoje, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a estudar, a me desafiar, né? Porque eu falo que o tímido, ele tem muito medo de expor a opinião dele. E a expor a minha opinião para que hoje eu pudesse fazer o que eu faço. Mas foi lá atrás que caiu essa ficha para mim, que acho que hoje faz total sentido e fez total diferença na minha jornada. Olha que bacana. E você, Andresa, tem algum projeto novo, algo novo para o seu futuro que está em vista aí para contar para a gente? Bom, eu fundei recentemente a Aurum, que é a Escola de Inteligência Empreendedora para Mulheres, e é uma escola de empreendedorismo feminino totalmente digital. Tem alguns eventos presenciais, né, algumas coisas presenciais, mas o foco dela é totalmente digital. E agora, em novembro, está vindo mais uma atualização da Aurum aí, um projeto digital da Aurum, que eu ainda não posso falar. Mas segredo. Ainda é. Ainda é segredo. Ainda está na fase do projeto, certo. Que a gente está trabalhando bastante, mas eu acho que a gente não pode parar. Então, se a pessoa ela assistir daqui a um ano, vai ter outro projeto acontecendo, porque eu trabalho com educação, eu trabalho, né, ajudando a mulher a se atualizar sempre, então o meu negócio ele também tem sempre que se atualizar. Sempre, né? Aprendizado constante. Né? Sempre. E o que você faria, que ideia você daria hoje para as mulheres que empreendem, que já são empreendedoras, e também para aquelas que querem ter mais sucesso nos negócios? Para mim, do meu ponto de vista e de toda a minha jornada como mentora de empresárias, então eu tenho clientes no Brasil inteiro, tenho clientes em vários países, e com esse contato com todas as mulheres, para mim o grande diferencial, seja para quem está empreendendo faz 10, 20, 30 anos, para quem está começando a empreender, tenha objetivos muito claros. Eu acho que ter metas, você ter um objetivo muito claro, vai fazer com que você não desista no meio do caminho. Porque eu falo que eu gosto muito de trazer a realidade do empreendedorismo. Eu não gosto de pintar o empreendedorismo maravilhoso, porque, nossa, trabalhe 4 horas por dia, que você vai ficar... Não, a jornada empreendedora é solitária, muitas vezes, é cheia de altos e baixos. E quando eu tenho um objetivo, né, eu sei onde eu quero chegar, esses baixos que a gente passa, o que é muito natural na jornada empreendedora, faz com que eles sejam minimizados porque eu tenho uma meta. Eu lembro muito bem lá atrás, quando minha mãe era viva ainda, uma vez aconteceu um episódio que eu cheguei na minha casa, morava com ela ainda, e eu cheguei na minha casa chorando muito. E aí a minha mãe, ela falou assim, era engraçado que eu sou filha de empreendedores, a minha mãe, ela sempre foi empreendedora, desde quando era criança, morreu sendo empreendedora, e toda vez que eu chegava desanimada, minha mãe pegava o jornal, ela mostrava para mim, olha que concurso público, filha, vai prestar concurso, olha o classificado, né? Olha onde precisa de emprego. E aí eu lembro que nesse episódio, nesse dia que aconteceu, né, que eu cheguei chorando bastante, eu virei para minha mãe e falei assim, eu sei onde eu quero chegar. Falei assim, me dá um tempo que eu sei onde eu quero chegar. Não foi do dia para a noite, mas essa visão de saber onde eu queria chegar fez com que hoje, mesmo a minha mãe não estando aqui, eu chegasse e passasse por todos os percalços. Então, acho que isso é o grande segredo para uma mulher empreendedora, independente se ela está começando ou se ela já está há muito tempo. É saber aonde ela quer chegar. Isso que é importante, né, Andresa? Senão, se não souber onde quer chegar, não tem como traçar um caminho, né? Exato. Então, tá ótimo. Andresa,
Foi um prazer para a gente ter você aqui. Agradeço sua presença, sua disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente. E realmente é muito grato receber pessoas que influenciam, que inspiram outras mulheres e fomentar cada vez mais o nosso empreendedorismo feminino. Inclusive, para quem quiser sempre estar ouvindo as nossas entrevistas, ative o nosso canal, ative as notificações e compartilhem com as outras mulheres empreendedoras. E se você quer participar do Elas em Foco, é só entrar em contato pelo Instagram, @CME Limeira. E até o nosso próximo episódio.